Companheiro, um livro da editora ID, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 19. Tempo de crise. Em tempo de crise, impositivo de serenidade, sobretudo na época de crises afetivas, quando, frequentemente, nos opomos uns aos outros. Diante de uma crise, temos que ter serenidade para ter sabedoria para superá-la, para sair dela. E se estamos diante dessa crise, então estamos diante de uma dificuldade com outra pessoa, com uma situação, às vezes até com o sistema econômico do país, que naquele momento tomou um caminho que não estava esperado por nós, serenidade. E se for uma crise afetiva, sabemos que nós estamos nos opondo a outra pessoa. E quando um se opõe a outro, as coisas ficam mais graves, ficam mais delicadas. E aí precisa-se de mais serenidade para ter sabedoria para contornar as situações. Renovação espiritual, na essência, não é plano de trabalho que se execute de uma existência para outra. Isso é muito delicado. Em cada existência nós vamos fazer um projeto de melhoria, um projeto de aperfeiçoamento, um projeto de refazimento íntimo. E por isso, temos que ter sabedoria para lidarmos com as nossas dificuldades, para lidarmos com a situação, como nós vamos enfrentar a situação, de que forma nós estaremos lidando com essa nossa necessidade de renovação espiritual. Porque muitas necessidades que nós temos de fazer a nossa renovação, a gente não dá conta numa só existência. A gente vai fazendo aos poucos. Mas, como está no Livro dos Espíritos, a gente não faz muito porque nós temos pouca vontade. Então vamos colocar uma vontadezinha a mais, vamos nos vigiar para ver como nós estamos trabalhando e a gente vê até onde a gente consegue chegar. De berço em berço terrestre, somos entregues à construção do amor que nos identificará um dia aos outros para sempre. Quando as pessoas estão identificadas pelo amor, automaticamente elas se relacionam bem. Então a minha alma gêmea eu vou encontrar. Não existe uma alma gêmea no sentido específico da palavra. Mas existem pessoas que aprenderam a amar, que aprenderam a respeitarem-se mutuamente, que aprenderam a cultivar os bons sentimentos. E aí, exatamente por isso, elas conseguem conviver bem com a outra que também já conseguiu cultivar os bons sentimentos. A partir daí, nós vamos vendo que almas gêmeas são almas que já gemeram muito, desculpe o trocadilho, ao longo das existências anteriores e agora já compreenderam que tem que caminhar, respirando o ar puro, gerado pelos bons sentimentos que ambos criam dentro do seu ambiente doméstico, dentro do seu ambiente onde procuram viver, onde se estabelecem para o seu engrandecimento, para o seu fortalecimento íntimo. Raramente, porém, adquirimos notas distintas nas tarefas realizadas. A conquista da sublimação exige variadas matérias de domínio pessoal. Cada um de nós vamos adquirindo uma nota na escola. Um tira 10, outro tira 9, outro tira 7. E assim é na vida. São muitas conquistas, são muitas etapas que nós temos que aprender, são muitas etapas que temos que passar para reavivar os bons sentimentos. E dentro disso tudo que nós temos que fazer, então essa construção íntima requer de nós força, coragem e discernimento, sabendo que são muitas matérias para termos domínio pessoal. E até lá, muitas existências para aprendermos a dominar a nós mesmos e aquilo que nós estudamos. Como, por exemplo, os caminhos da vida, as lições da vida. Em determinada existência, por vezes, o espírito ganha em trabalho, mas perde em desprendimento. Premia-se em abnegação, no entanto, se complica em assuntos da afeição possessiva. Veja que interessante. O espírito trabalha muito, mas não tem o desprendimento, ele fica mão de estátua, não abre a mão. E às vezes é extremamente abnegado para os outros, mas a afeição possessiva pelos amigos, até mesmo por um mimo que ganhou,
complica-lhe a existência. Então, todos nós temos que saber dominarmos-nos em mais variados aspectos, e outros pela vaidade. Então, está sempre querendo alguma coisa nova, sempre querendo descartar o velho para ter o novo. Até que não é nada errado. Agora, o descartar tem que ser com sabedoria, tem que ser com amor. Doa para quem que precisa. O progresso se faz vagarosamente até que se atinja as épocas de exame, que nos comprovem as aquisições do espírito. Então, veja bem, nós vamos caminhando tranquilo, vagarosamente. Mas tem um momento que tem os exames para saber se você realmente adquiriu os seus valores, aqueles que você tenta demonstrar ter. E aí, cada um, no seu momento certo, vai passar pelo seu aprendizado, vai passar pelos seus testes, até que cresça e aperfeiçoe. Cada um no seu momento, cada um na sua época, cada um nas suas características. Reflete nos chamados tempos novos, em que te encontras ante o surpreendente espetáculo das desvinculações violentas. Diante das desvinculações violentas, nós temos que ter a sabedoria de lidarmos com a situação e de entendermos e compreendermos como devemos agir, como devemos interagir para podermos conquistar a nós mesmos no eterno caminho que nos conduz ao Pai. Trabalhar intimamente por nos fazermos melhores, trabalhar intimamente para procurarmos edificar as forças do bem em nossos corações. Se te propões a vencer nas lições que a vida te apresenta, deixa que a compreensão te apoie os raciocínios e ama sempre. Compreender. Apoiar o raciocínio na compreensão sublime. Procurarmos desempenhar os bons sentimentos, os bons ideais, para fazermos-nos melhores, para procurarmos estar sempre elevando o nosso sentimento, elevando nossos ideais de amor e de paz, para que no futuro, nesse grande porvir que nos espera, que nos aguarda, estejamos todos nas condições de sermos aquele que ajudamos-nos mutuamente uns aos outros nessa grande conquista que é vencer a nós mesmos. Hábitos se alteram, sentimentos se transformam. E temos que ter cuidado nessa transformação de sentimento, nessas alterações de hábitos. Temos que procurar pautar no Evangelho para que essa nossa alteração de hábitos seja sempre no sentido edificante do sentido da palavra. E a transformação do sentimento seja sempre construtivamente cristã, para realmente sermos bons, para realmente sermos aqueles que edificam as leis do Senhor em nossos corações. Esse acreditou no poder econômico, de tal modo, e se cercou de tamanhas expressões de reconforto que te parece agredir. A pessoa adquiriu poderes econômicos, adquiriu haveres e sentou-se para o conforto. Por que você está tão incomodado com o outro estar nessa condição? Siga o teu caminho. Deixe o outro no momento dele, que cada um responde por si mesmo. Outro admitiu a suposta legitimidade da independência sem dever a cumprir e se enveredou em experiências que lhe resultarão em aprendizados amargos. Também é o caminho que ele escolheu, que ele optou por passar, porque ele optou por seguir. E cada um segue por onde deve seguir, passa por onde deve passar, constrói aquilo que lhe é inerente construir. Aquele outro vestiu o cérebro de ilusões e distanciou-se da fé. Cada um de nós temos que ter o cuidado de como vamos alimentar nosso cérebro, de que estamos alimentando nosso cérebro, para que a fé, porque a nossa fé seja sempre ativa, seja sempre construtiva. Aquele outro vestiu o cérebro de ilusões e distanciou-se da fé, recusando-te as referências a Deus. Temos que ter cuidado na forma com que alimentamos o nosso cérebro, com que tipo de conhecimento, de informação e de sentimento que vamos deixar a nossa mente se embebedar. Porque se nós nos deixarmos nos intoxicar por certos alimentos perigosos que existem por aí nos níveis sutis, acabamos nos afastando de Deus.
E quem se afasta de Deus, espiritualmente se torna bem endividado, em situação bem mais complicada, e precisa então aprender a elevar-se para melhorar-se, para aprimorar-se. E aquele outro ainda aceitou as sugestões da fuga, através dos tóxicos, nascido nos ingredientes da anestesia que a bondade divina confiou à ciência humana, no socorro aos enfermos e estirou-se em penúria física e espiritual. A fuga nunca é uma boa conselheira. Quando se trata em evolução espiritual, temos que sempre saber enfrentar os adversários, as adversidades e as situações que nos são apresentadas no dia a dia, para que possamos crescer e nos aprimorar segundo a vontade do Pai, segundo as possibilidades que Deus nos colocou em mãos. Por isso, nós temos que ter plena consciência no nosso dia a dia de que a bondade divina confia-nos socorro a todo momento. E aí nós temos que buscar sempre os socorros espirituais, da oração, da meditação, das reflexões construtivas, para que a gente possa ser sempre melhor, para que a gente possa estar sempre construindo o melhor. Arma-te de paciência e desculpa aos companheiros de trabalho terrestre quantas vezes se fizerem necessárias. Não temos o direito de condenar aquele que partiu, se perdeu ao longo do caminho e volta como filho pródigo. Nós temos que saber acolhê-los, orientá-los e ampará-los. Chamem-se ele na armadura física, pais ou filhos, esposos ou esposas, irmãos e amigos, parentes e companheiros. Recorda que estamos todos à frente da vida imperecível. E aqui, todos nós temos que saber dar um passo de cada vez, mas um passo com convicção, um passo com sabedoria, um passo que seja efetivamente construtivo para um amanhã de luz, para um amanhã de paz, para um amanhã de edificação do amor em nossos corações. Precisamos, assim, aprender a trabalhar nessa edificação de sentimentos, nessa edificação de bons ideais, para sermos realmente melhores, para sermos aqueles que edificam o amor e a misericórdia em nossos corações. Para sermos aquele que esteja sempre pronto a amparar, seja quem for, por qual motivo for, mas diante da oportunidade de fazer o bem, façamo-la indistintamente, incondicionalmente. Quem já possua equilíbrio, ajude ao desorientado. Quem raciocine com segurança, ampare o que se afastou do bom senso. Quem disponha de luz, clareie o caminho para os que jazem nas trevas. Cada um de nós tem que ter o nosso discernimento. Raciocinar com segurança, construir o nosso bom senso, baseado no Evangelho, baseado nos ensinamentos do Cristo. E se nós já temos a luz que nos encaminha para a vida, que nos leva para mundos melhores intimamente, então saibamos compartilhar dessa luz àqueles que estão momentaneamente perdidos nesse caminho iluminado. Cada um tem uma trajetória a seguir. Cada um faz suas escolhas, mas compete-nos a todos orarmos indistintamente uns pelos outros. E quem esteja de pé, socorra aos caídos, porque tempo de crise é tempo de testes e somente se honra com a distinção desejada quem procura esquecer-se para compreender e auxiliar, de vez que somos todos espíritos eternos, e tanto as leis do amor quanto as leis da dor nunca se modificam perante Deus. Emmanuel. Aí nós temos que ter a sabedoria, porque se o outro está em crise e nós estamos na zona de conforto, então nós temos que saber estender a mão, o ouvido amigo, o ombro amigo, a palavra amiga. Amanhã talvez sejamos nós que estejamos nas nossas crises, na nossa situação difícil. E assim todos nós precisamos aprender a compreender, auxiliar, porque somos espíritos eternos, com a necessidade eterna de fazermos a caridade. Porque a caridade faz parte da lei do amor que alivia-nos a dor. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores para edificarmos o bem
e construirmos a luz em nossos corações, construirmos a luz em nossa existência. Companheiro, um livro da editora Ide, de autoria de Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. Visite o site da Ide Editora, idelivraria.com.br. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos fortalecendo e nos iluminando.